Ministro, há algum caso, desde 1945, desde a fundação das Nações Unidas, no que diz respeito à violação das leis internacionais, há algum caso que possa ser comparado com o Estado de Israel e servir de parâmetro? Já tivemos outros estados fora da lei? Jamais. As Nações Unidas tiveram que lidar? Jamais, Breno. Jamais, jamais. É engraçado que eu estava no meu mandato na Corte da Haia, na época, e acompanhava o noticiário quase sempre da França, o noticiário da imprensa francesa. E foi uma época em que o Ocidente, em geral, se dedicou ao esporte de qualificar o Irã, a República Islâmica do Irã, o Irã dos ayatolás, que não é naturalmente um país exemplar, por várias razões, mas que nunca violou o direito internacional em nenhum dos seus aspectos. Em nenhum dos seus aspectos. Entretanto, ele era chamado pela imprensa francesa de État voyou. Voyou não é bem pior do que pária. Voyou é o vagabundo, é o malfeitor de baixíssimo quilate. Essa qualificação que a imprensa francesa e o governo francês, talvez, e tantos governos da Europa Ocidental e os Estados Unidos da América, mais do que ninguém, essa qualificação de Estado bandido, Estado fora da lei, que imputavam ao Irã, era tirada da cabeça deles. Não de qualquer prática do governo iraniano, apesar do descalabro que é o comportamento do governo dos ayatolás em relação a estratos da sociedade iraniana, por razões confessionais, por razões religiosas. Mas, apesar disso, nenhuma norma de direito internacional foi jamais violada pelo Irã. Israel é o caso único de violação sistemática, que começa nos meses seguintes à Nakba, a catástrofe, a implantação pelo terror do Estado de Israel, em seguida a decisão das Nações Unidas que criou o Estado de Israel. Abrindo aqui um parênteses. Outro dia vimos pela telinha Dona Ursula von der Leyen. Essa moça que dirige lá a União Europeia é uma alemã e parece haver um perfeito entrosamento entre ela e o governo alemão da atualidade nessa reassunção dos princípios basilares do Terceiro Reich. Nunca se viu a Alemanha, como hoje, sob Olof Palme, sob o sucessor de Palme, cujo nome nem lembro, e com a União Europeia administrada por essa cidadã alemã, Ursula von der Leyen, nunca se viu a nação alemã tão próxima de ressuscitar o Terceiro Reich pelo seu ideário neonazista, pela sua adesão a tudo que há de mais criminoso e de hostil ao direito internacional. Nunca se viu nada assim. Bom, mas voltando, o que temos aí é uma falta absoluta de precedentes dessa natureza. E eu estava dizendo, isso não é de hoje, isso não é de 18 meses atrás. Isso começa naquele mesmo ano em que, consumada a catástrofe, o morticínio, o assassinato do conde Foch Bernadotte e do coronel francês André Serrault nas instalações do Hotel King David, em Jerusalém, pelos movimentos terroristas que implantaram o Estado de Israel. Logo em seguida, a ONU, ela própria recém-criada, a ONU mandou que o Estado de Israel devolvesse as terras que acabara de esbulhar, que acabara de usurpar de famílias palestinas,
permitisse que os palestinos expurgados das suas casas voltassem a elas. A Resolução 194, né? E essa foi a primeira decisão solenemente ignorada pelo Estado de Israel. E aí seguem-se 78 anos de permanente rebeldia a tudo que a ONU diz. A pessoa de quem eu mais tenho pena no cenário contemporâneo, Breno, é o nosso quase compatriota, o português Antônio Guterres. Um notável estadista, um homem de conhecimento do direito, de conhecimento da política internacional e de bons sentimentos. Um homem de grande qualidade humana. Pobre Antônio Guterres, como ele deve estar sofrendo pelo fato de a ONU, sob a sua administração como secretário-geral, estar sofrendo mais humilhações, mais ofensas, mais insultos do que em qualquer momento anterior da sua história. A rebeldia sempre houve, desde 1948. Mas essa insolência na rebeldia, essa agressividade do rebelde, essa assunção e divulgação pela mídia da imagem do crime. Nós temos visto isso nos últimos quase 20 meses a essa altura. Nós temos visto isso. E o que escandaliza é isto. As imagens não nos são sonegadas. Eles mostram tudo, até a pilhagem de caminhões de socorro por jovens ativistas ocupantes de terra palestina. Por jovens ativistas sionistas ocupantes de terra palestina. Até isso eles mostram. E parece, Breno, que eles têm orgulho de fazê-lo. Eles não têm vergonha, eles não se pejam dos seus crimes. Parecem ter orgulho de fazê-lo. Isso, veja só, a tela nos mostra o cenário de desolação, de devastação. Nem Berlim, no final da Segunda Grande Guerra, estava assim. Nenhum outro sítio neste mundo foi tão desumanamente devastado, destruído, reduzido a pó. Aquilo que diziam que Adolf Hitler queria que acontecesse em Varsóvia, que não ficasse nada acima de 1 metro de altura, que se derrubasse tudo de tal maneira que no entulho nada superasse a altura de 1 metro. Esse era o projeto de Adolf Hitler para Varsóvia e é o projeto que finalmente Israel realiza, porque não foi possível fazê-lo por inteiro em Varsóvia. Mas Israel realiza em Gaza, admiravelmente. E veja só, a tela nos mostra esses horrores como pano de fundo, porque em primeiro plano nós vemos a cara edulcorada daquela moça, daquele rapaz, daquele outro, falando numa guerra Israel-Hamas e chamando os genocidas de forças de defesa de Israel. Eu não sei o que falta a essa gente. Esse é um aspecto fundamental do problema, Breno. É a cumplicidade. Hitler não teve esse privilégio. As lambanças de Adolf Hitler eram do conhecimento da sua claque imediata e dos executores em número muito pequeno. Mesmo entre as forças armadas do Terceiro Reich, a maioria numérica não sabia daquilo que estava acontecendo com as minorias, judeus sobretudo, mas também árabes, ciganos, negros, enfim, com as minorias em geral. Não sabiam. Aqui não, todos sabem. A coisa se divulga. E a reação é nenhuma. Eu tenho calculado, tenho tentado calcular o que acontece com essa parte tão numerosa da população brasileira, que é de uma total indiferença ao crime internacional.
que prefere se contentar com as animosidades recíprocas, esquerda versus direita, bolsonarismo versus petismo, como se nisso se resumisse a problemática das consciências humanas neste momento da história.